Boa noite, amados e amadas irmãos. Que a paz do Senhor esteja conosco. Que a paz do nosso Deus adentre sobre os seus lares. Amém? Irmãos, eu demorei um pouco a passar por aqui para levar uma palavra, né? Como sempre, ler um pouco a palavra de Deus, que é o nosso alimento, porque ela edifica as nossas almas. E a palavra de Deus, ela é pura e ela é verdadeira. Mas para a honra e a glória de todo Deus poderoso, quando Ele quer, Ele age da forma que Ele quer, Ele nos dá inquietude. E nós voltamos e viemos falar hoje um pouco sobre o Evangelho, né? Os testemunhos, porque a palavra de Deus, ela está repleta de testemunhos. Assim como tem a palavra de Deus, são os testemunhos que edificam, porque é necessário, não é isso? Que tudo seja para a honra e a glória do Deus Pai Todo-Poderoso, amém? Bom, meus amados irmãos, eu vou deixar aqui uma leiturazinha no livro de Gênesis 41, que é José interpreta o sonho do faraó, amém? Vamos, amado irmão, que Jesus, aleluia, Jesus esteja conosco neste momento, né? Nos confirmando e abençoando, porque quando a gente entra para falar a verdadeira palavra do Senhor, Ele sempre está conosco. A palavra do Senhor nos diz que onde tem um ou dois ou três falando o nome dele, Ele se faz presente, amém? Eu falo aqui, vocês ouvem daí, e nós vamos glorificando o nome do Deus Todo-Poderoso. Bom, meus amados, vamos aqui, repetindo, né? Vale salientar que em José interpreta os sonhos do faraó, que é no livro de Gênesis 41, aleluia. Aconteceu que ao fim dos anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas. Formosas à vista e gordas, de carne e pastagem no prado, e que subiam do rio, atrás delas, outras 7 vacas feias, à vista e magras de carne, que paravam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Depois dormiu e sonhou outra vez e viu. Aleluia. E viu que brotava de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e que 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou o faraó e viu que era um sonho. E aconteceu que pela manhã ao seu espírito perturbou-se e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios. Então Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Aleluia. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao meu padeiro mor. Então tivemos um sonho. Na mesma noite, eu e ele sonhamos cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu,
servo do capitão da guarda, e contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um conforme o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim aconteceu. Glória a Deus. A mim me foi restituído o meu cargo, e ele foi enforcado. Então mandou Faraó chamar a José, e disseram: sai logo do cárcere. Ele barbeou-se e mudou as suas vestes, e apresentou-se a Faraó. Oh, glória! E Faraó disse a José: eu tive um sonho, e ninguém há que eu interprete. Mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Glória a Deus. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na margem do rio, e eis que subiu do rio 7 vacas gordas. Oh, glória! O Faraó contou o sonho para José. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um sol. Oh, glória! Estou aqui no 25. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um sol. E o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. Glória a Deus, aleluia. Essa passagem bíblica aqui, irmão, ela é uma das passagens que, se você prestar muito bem a atenção, que Jesus, ele deu o dom de revelação para José desde quando José era pequeno, né? Que quando os irmãos soube dos sonhos que ele sonhava, que ele contava, ele não tinha ainda o discernimento de que provocaria tanta inveja, né? Os irmãos sentiam inveja de José, porque ele mesmo contando os sonhos que Deus, quando deu o dom a José, quando Deus usou José e revelava a José os sonhos, ele não só revelava, como ele ensinou, ele fez com que José interpretasse sonhos. Oh, glória a Deus! Isso é uma maravilha. Porque Deus, quando ele quer, ele usa. E ele não mudou não, irmão. Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Muitos não acreditam nessas profecias, né? Nesses sonhos e revelações. Muitos não acreditam, acham que é heresia. Mas não é. Porque o mesmo Deus de ontem, o Deus de José, é o nosso Deus ainda hoje. Muitos não crerem, viu? Muitos não crerem, muitos não acreditam, né? Mas é porque se apartam da palavra e não tomam conhecimento do que é e do que não deixa de ser. Portanto, Jesus, quando ele deu a interpretação de sonhos a José, José sonhava com os sonhos, e José no outro dia, sem entender, muito menino, com pouca experiência, foi logo dizendo aos irmãos que para ele ali, ele não estava cometendo erro nenhum. Ele queria tentar entender os sonhos, né? Quando ele sonhou com os feixes de trigo, né? Que todos eles se prostrariam a um só, que era o feixe de José. Oh, glória, aleluia. Então José contou, depois teve outro sonho, a mesma coisa, moço disse ao pai. Então o próprio pai, né? De José. Eita glória! Jacó ficou surpreso. Por quê? Por que Jacó ficou surpreso? Porque ele disse: oxente, José, você está dizendo que até eu me prostrarei diante de ti? Eita glória! Porque Deus já tinha levado José no sonho, onde Deus ia colocar ele lá na frente. José, ele foi conduzido aos passos do Senhor. Amados irmãos.
que para chegar na vitória tem que se ter lutas, tem que se passar pelo vale, tem que se passar pelo tratamento, que é para... No início nós não entendemos nada, mas lá na frente entendemos, assim como José entendeu. José entendeu que foi necessário José ter que passar por tudo o que ele passou. E o mais importante, viu? É que Deus fez José perdoar os irmãos, né? Porque ele entendeu que os irmãos acharam que estavam prejudicando José, mas José estava sob a proteção divina de Deus, Pai Todo-Poderoso. Ao invés dele prejudicarem José, eles ajudaram a José, porque eles conduziram José ao caminho que Deus preparou para José. Foi necessário José passar pelo vale, foi necessário José entrar no cárcere, foi necessário José ter sido acusado pela mulher de Potifar. Foi necessário José ter passado, mas em todas elas ele não se corrompeu. José ele foi fiel. Em cada lugar que Deus colocava José, José fazia com excelência. José, ele teve uma total confiança do Potifar para tomar conta da casa. José tinha confiança de Potifar. Potifar deixou a sua casa nas mãos de José. E José tomava conta com excelência. José era um homem íntegro e honesto. Mesmo nas suas aflições e humilhações, ele não se corrompia. Ele não dobrava os joelhos diante de deuses nenhum. Até quando José foi levado à presença do faraó, ele não se curvou. E todos na sala diziam: você está diante do homem poderoso. Você está diante do Horus vivo. Ele: sinto muito, eu não posso fazer isso. Não posso me prostrar, não posso dobrar o meu joelho. Porque José tinha certeza, José sabia o Deus vivo que ele servia. Oh, glória! Deus honrou a José. Jesus foi maravilhoso com José. Em todos os lugares que José passava, Deus esteve com ele. Ele sofreu dentro de um poço. Ele sofreu dentro do cárcere. Mas ele foi honrado, porque Deus estava preparando. Muitas das vezes o Senhor Deus, ele nos coloca no lugar, ele nos apresenta, ele nos mostra que é o lugar que vai nos colocar lá na frente. E nós, como falhos seres humanos que somos, não entendemos o significado do trabalhar e do mistério que é o Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. José recebeu porque ele mereceu. Ele mereceu tudo que ele recebeu de Deus, porque em momento algum ele não se prostrou a outros deuses. Continuou invicto com a sua fé no Deus vivo. Mas ele, mesmo sofrendo, mesmo chorando, mesmo sendo humilhado, ele estava ali, crendo, acreditando no Deus Todo-Poderoso. Chorou, sofreu, mas não se corrompeu, para a honra e a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. Eita, que quando José foi honrado por Deus, a honra veio completa. Porque quando José foi levado à sala do trono para interpretar o sonho, ele mesmo disse: o sonho do faraó é um sol. E queria enfrentar 7 anos, eita, de abundâncias.
e 7 anos de fome. O faraó se apavorou, porque era muito tempo. Aleluia, meus irmãos. Eu vou aqui tomar um pouquinho de água. Então ele foi e disse: o que eu faço, José? Já pensou? O homem do Egito, faraó, o Horus vivo, como eles diziam, né? Na idolatria deles, que servia o Horus vivo, perguntar a um simples carcereiro que vivia no cárcere. Eita, Deus poderoso! Toda a honra e toda a glória é dada a ti, Senhor, porque tu és Deus. Então José disse ao faraó que ele arrumasse um homem de total confiança dele, que ele pudesse confiar no homem. Oh, glória, olha. Aleluia, Jesus, glória a Deus, aleluia. Então José lhe interpretou. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus está de fazer, mostrou a Faraó. Então José já foi no objetivo. O que Deus estará a fazer, ele revelou a Faraó. Isso quando José orou no cárcere, nas pedreiras, ele orou e pediu a Deus. E Deus usou o Faraó. Ele ouviu a oração de José. Veja só o que é que Deus faz. Deus, ele cria uma situação para te colocar nela. E sai mexendo com quem ele quiser, na hora que ele quer. Porque Deus, ele é mistério. E mistério de Deus não se questiona, meus irmãos. Amém? Aleluia seja o nome do Senhor Deus. Oh, glória. Aleluia. Eita, Senhor Deus amado. E as 7 vacas formosas são 7 anos. As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. Aleluia, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, 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 glória a Deus. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó. O que Deus há de fazer, mostrou o Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. Glória a Deus. Aleluia. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois. Oh, glória! Porquanto será gravíssima, e que o sonho foi repetido 2 vezes. O faraó, e porque esta coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa em fazê-la. Portanto, Faraó, se proteja agora de um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunte toda a comida destes bons anos, e amontoe o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento das cidades, e o guardem. E assim será o mantimento para provimento da terra para os 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome.
E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. José como governador do Egito, oh glória! E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este? Eita glória, aleluia! Em que, eita, haja o Espírito de Deus? Oh glória, oh glória! Deus seja louvado. Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há então, ninguém há tão entendimento e sábio como tu. Olha que Faraó admitiu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca te governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior, oh glória, do que tu. Disse mais Faraó a José: vês aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel da sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupas de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço. Eita, veja a honra! Veja como José do Egito foi honrado. Até o anel o faraó tirou e colocou nas mãos dele. Porque quando Deus quer é assim. Toda honra e toda glória é dada a Deus, meus irmãos e amados. Ninguém entende os mistérios do Senhor. Muitas das pessoas estão vivendo na ilusão, nos achismos. Oh Deus Todo-Poderoso. Aleluia, Senhor. Aleluia, a presença do Senhor é maravilhosa. Vivendo nos achismos, vivendo as religiões próprias, escondendo-se nas vestes, mas o coração não está coberto do Espírito Santo. Eita, que quando Deus quer, Ele usa. Aleluia, Jesus, aleluia, aleluia. Não há explicação para esse Deus. Assim como está acontecendo hoje, a natureza toda se revoltando. O Senhor está revoltado. O Senhor está triste com tanta coisa. Mas mesmo assim Ele já tinha dito em sua palavra. Tudo está aqui neste livro. E ainda seres nessa terra, viventes, nessa terra dos viventes, que abra a boca e diz que a Bíblia é uma mentira, que a palavra de Deus, que a Bíblia foi um homem que escreveu, e não foi Deus, que é mentira. Aonde Deus, tudo que escreveu, não foi Deus, mas foi o homem, sim. O homem usou de suas mãos, mas só usou porque Deus ditou. Foi Jesus que ditou. Não foi o homem, porque o homem não teria tal sabedoria para escrever o que iria acontecer futuramente, porque as revelações só cabem ao nosso Pai e a mais ninguém. Como ele diz que a santidade, a glória dele, ele não dá ela para ninguém. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo diz na sua palavra que a glória dele, ele não dá ela a ninguém. Glória seja Deus. Glorificado e exaltado seja esse Deus maravilhoso. Portanto, Deus, ele usou o faraó. Ele já tinha reservado José, tinha preparado José. Para quem ler e não entende, meus senhores,
Deus já tinha mostrado a José o sonho, assim como ele mostra a mim e a você hoje. E você não crê e nem acredita. Porque o Deus Todo-Poderoso mostrou a José o sonho dos trigos, aonde ele iria colocá-lo. E não só foi uma vez, foi duas. Mas nós, na nossa cegueira, na falta de discernimento ou entendimento, nós não enxergamos o que Deus quer nos mostrar, aonde Deus quer nos levar. Vivemos embaixo de ordens humanas.